Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estar estudando sobre os possíveis destinos da Arca da Aliança. Mas antes de nós começarmos essa aula, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like aqui para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde estarei orando por você e pela sua família. Então, vamos lá! O objetivo da nossa aula de hoje é estudar sobre os possíveis destinos da Arca da Aliança. Nós vimos na aula passada uma cronologia dos aparecimentos da Arca no Antigo Testamento. A última menção da Arca foi lá no reinado do rei Josias. Depois, ela simplesmente nunca mais foi mencionada. Muito especula-se sobre o que pode ter acontecido à Arca da Aliança. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é estudar justamente esses possíveis destinos. O que poderia ter acontecido com a Arca da Aliança? Algumas pessoas acreditam, alguns estudiosos acreditam, que a Arca desapareceu após o saque de Sisaque I, do faraó Sisaque I, faraó da 22ª dinastia egípcia. Então, lá em 1 Reis, capítulo 12, nós vemos Sisaque invadindo Jerusalém e roubando vários tesouros, inclusive saqueando o templo. Alguns acreditam que a arca foi saqueada nesse tempo, foi roubada nesse tempo e levada para o Egito. Mas eu pessoalmente não acredito muito nessa possibilidade, uma vez que ela é mencionada novamente lá no reinado do rei Josias. Mas o que eu quero deixar claro são algumas possibilidades, nada conclusivo, apenas expondo alguns possíveis destinos da Arca da Aliança. Então, o que poderia ter acontecido com esse objeto tão sagrado, que representava a glória de Deus, que representava Cristo entronizado acima dos querubins, que representava Cristo como rei vitorioso? O que poderia ter acontecido com esta arca, com esse objeto tão sagrado? A arca, ela desapareceu durante a destruição de Jerusalém em 586 a.C. Simplesmente desapareceu. Então, eu acredito que ela deve ter desaparecido nessa época. Porque acreditar que a arca desapareceu durante o reinado de Roboão, logo após o saque de Jerusalém pelos egípcios, é um pouco complicado acreditar nessa possibilidade, porque nós não vemos um impacto tão grande na história dos judeus após esse evento. Então é claro que o faraó Sisaque I, ele invadiu Jerusalém, ele saqueou o templo, roubou vários tesouros, mas se por acaso a arca tivesse sido roubada, tivesse sido levada para o Egito nesse tempo, então provavelmente os escritores sagrados deveriam ter mencionado esse fato. Mas como a arca ela é mencionada novamente lá no reinado de Josias, então é mais natural nós conjecturarmos que a arca tenha desaparecido justamente durante a destruição de Jerusalém no ano 586 a.C., quando Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor e o templo foi saqueado e totalmente aniquilado. Então, algumas pessoas acreditam que os babilônios eles levaram a arca da aliança e a derreteram para poder pegar o ouro que estava nela. Então, outros acreditam que ela simplesmente desapareceu. Alguns
chegam a dizer que Deus a levou para o céu antes da destruição do templo. Mas o fato que nós temos é que a arca desapareceu durante esse evento. Provavelmente a arca tenha desaparecido durante a destruição do templo. Mas o que é interessante é que existem várias outras possibilidades que eu quero estar apresentando na aula de hoje. E uma das mais conhecidas provavelmente é aquela que diz que a Arca da Aliança está hoje na Etiópia. Provavelmente você já ouviu, já leu na Bíblia o relato da rainha de Sabá. Então, em 1 Reis, capítulo 10, se não me engano, fala a respeito da visita da rainha de Sabá a Salomão. Então, Salomão era um rei muito poderoso, um rei muito rico, um rei conhecido pela sua sabedoria. E muitos reis de terras distantes vinham conhecer Salomão, vinham aprender com Salomão, vinham ouvir a sabedoria de Salomão. E a rainha de Sabá, ela veio conhecer a Salomão, veio aprender um pouco da sabedoria dele, veio para verificar se de fato ele era tão sábio como as pessoas diziam. E aí ela chega em Jerusalém, ela vê toda a riqueza de Salomão, ela vê as vestes que os servos vestiam, ela vê os tesouros, ela vê o templo, ela vê o sacrifício que era feito na casa do Senhor, e a Bíblia fala que ela fica como fora de si. E ela louva a Deus e diz: bendito seja o Senhor teu Deus, que fez tudo isso por Jerusalém, que colocou no trono um rei tão sábio como você. E ela abençoa o rei e abençoa a Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de Lucas, ele honra a rainha de Sabá, dizendo que ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E ela se converteu e um dia ela vai se levantar no juízo final para poder julgar aqueles que não creram, porque ela veio de uma terra distante para buscar a salvação e ela foi encontrada por Deus, ela foi salva e hoje é um exemplo de pessoas que buscaram, que saíram da sua terra para buscar a sabedoria divina, porque a sabedoria que Salomão tinha era uma sabedoria de Deus, vinda de Deus. Então, quando ela ouviu a sabedoria de Salomão, ela viu a sabedoria de Deus nele e ela reconheceu que só Deus era o Senhor, que só o Senhor de Israel era o Deus verdadeiro acima de todas as coisas. E aí a rainha de Sabá, ela troca presentes com Salomão e volta para sua terra. É isso que o relato bíblico nos diz. Mas os etíopes têm uma outra versão dessa história. Então, segundo a lenda etíope, a história não acabou por aí. Então, segundo os etíopes, a rainha de Sabá teve um caso romântico com Salomão e os dois tiveram um filho chamado Menelik. E quando a rainha de Sabá voltou para a sua terra, ela criou seu filho. E quando o seu filho já era homem, já estava adulto, ela contou que o seu filho era, na verdade, o filho do rei Salomão, rei dos judeus. E aí ela leva Menelik, ela manda Menelik ir conhecer o pai em Jerusalém. E aí acontece que Salomão ele fica muito feliz ao ver o seu filho com a rainha de Sabá e ele tinha desejo de que seu filho pudesse estender o governo de Israel para outras terras. Então, algumas lendas até dizem que como Salomão tinha 1000 mulheres, então ele gostaria de ter 1000 filhos homens, para que cada um fosse o rei, para que cada um governasse uma terra diferente. Então, segundo essa lenda, Salomão quis que Menelik conhecesse a Deus, que Menelik fosse instruído nos caminhos de Deus. E ele mandou alguns sacerdotes voltarem com ele para a Etiópia
para poder ensinar a lei do Senhor para os etíopes. E além disso, Salomão mandou construir uma cópia da Arca da Aliança, para que essa cópia fosse levada até a Etiópia. Só porque, segundo essa lenda, aconteceu algo bastante interessante. O filho do sumo sacerdote Sadoc, ele troca a Arca da Aliança verdadeira pela cópia e manda a Arca verdadeira para a Etiópia, deixando apenas a cópia no Templo de Jerusalém. Então a Arca verdadeira é levada para a Etiópia. E segundo os etíopes, ela está lá até hoje em Aksum. Então eles dizem mesmo, os etíopes dizem mesmo, que a Arca da Aliança está com eles, escondida em algum lugar. Então eles têm certeza disso e eles têm total convicção de que a Arca está com eles. Então Menelik, ele se tornou, após a morte de sua mãe, ele se tornou o primeiro rei da dinastia salomônica, que perdurou até 1974 da nossa era. Então, esta é um dos possíveis destinos da Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança foi trocada por uma cópia e a verdadeira existe até hoje lá na Etiópia. Uma outra vertente, uma outra possibilidade se encontra no livro apócrifo de 2 Macabeus 2, do 1 ao 8. Então, segundo essa linha, então a Arca da Aliança foi escondida no Monte Nebo, antes da destruição de Jerusalém por orientação do profeta Jeremias. Sabemos que o profeta Jeremias, ele pregou antes da destruição de Jerusalém. O povo não quis se converter. E Deus havia dito que ia destruir Jerusalém, ia trazer seu juízo sobre Jerusalém. E o profeta Jeremias, sabendo disso, ele se preocupa com a Arca da Aliança e manda alguns sacerdotes retirarem a Arca da Aliança do templo, antes da destruição do templo, e a escondessem em algum lugar, escondessem no Monte Nebo. Vamos ver o que o texto nos diz. Nos documentos históricos, acha-se escrito que o profeta Jeremias ordenou aos deportados que tomassem o fogo do altar, como já foi dito, e que o profeta lhes recomendou, depois de lhes entregar uma cópia da lei, que não esquecesse os mandamentos do Senhor, para que as suas mentes se não desviassem ao verem os ídolos de ouro e prata com os seus enfeites. Entre outros conselhos ainda, recomendou-lhes que não deixassem que a lei saísse dos seus corações. No documento está escrito também que o profeta, advertido por uma revelação divina, mandou que a tenda sagrada e a Arca da Aliança o acompanhassem, dizendo também que ele se dirigiu ao monte que Moisés tinha subido para contemplar a herança de Deus. Aí, chegando, Jeremias descobriu uma caverna que servia de habitação. Para lá levou a tenda, a arca e do incenso, e o altar do incenso, e tapou a entrada da caverna. Alguns dos que o acompanhavam aproximaram-se para marcar o caminho, mas não conseguiram achá-lo. Quando Jeremias o soube, repreendeu-os e disse: este lugar deve permanecer desconhecido até que Deus congregue novamente o seu povo e tenha compaixão dele. Só então o Senhor revelará de novo esses objetos, ao achar um lugar digno de grandiosa consagração, e ver-se-á a glória e a nuvem do Senhor, tal como se revelou no templo de Moisés e também de Salomão. Então aqui nós vemos, no relato de 2 Macabeus 2, do verso 1 ao 8, nós vemos que o profeta Jeremias mandou os sacerdotes, alguns sacerdotes fiéis, esconderem a Arca da Aliança numa caverna
no Monte Nebo. E após isso, esses objetos desapareceram, porque nunca mais foram vistos. A caverna foi totalmente desapareceu. E a Arca da Aliança e os objetos sagrados só serão encontrados novamente no fim dos tempos. Então, essa é uma conjectura. Uma outra possível, algo que a gente deve observar também, é sobre o que Ellen White ela disse. Então, por causa da transgressão de Israel aos mandamentos de Deus e seus atos ímpios, Deus permitiu que eles fossem levados em cativeiro para humilhá-los e puni-los. Antes do templo ser destruído, Deus fez saber a alguns de seus fiéis servos o destino do templo, o orgulho de Israel por eles ser ferido com idolatria, ao mesmo tempo em que estavam pecando contra Deus. Também lhes revelou o cativeiro de Israel. Estes homens justos, exatamente antes da destruição do templo, removeram a sagrada arca que continha as tábuas de pedra e, com lamento e tristeza, esconderam-na numa caverna, onde devia ficar oculta do povo de Israel por causa dos seus pecados, para jamais ser-lhes restituída. Esta sagrada arca ainda está oculta, jamais foi perturbada desde que foi escondida. Então, segundo Ellen White, a arca está escondida. Então, ela foi preservada da destruição antes da destruição do templo. Então, que concorda com o relato de 2 Macabeus. Mas essa arca sempre foi objeto de muita curiosidade. O que poderia de fato ter acontecido com essa arca? Aonde essa arca pode estar? Então, muitos filmes, alguns filmes importantes, como o de Indiana Jones, então mostram o interesse do ser humano pela arca perdida. Então nós temos o famoso filme de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, onde eles tentam encontrar a arca, procurando o paradeiro da arca desconhecida. Só porque esse filme ele tem um pouco de verdade. Por quê? Hitler, de fato, ele procurou a Arca da Aliança. Hitler, não sei se você sabe, mas Hitler era uma pessoa totalmente obcecada por poder. Ele queria poder. Ele queria poder oculto, poder mágico. Ele queria reunir para si todos os objetos que pudessem dar a ele poder. Então, um desses objetos era a Arca da Aliança. Então, ele mandou uma expedição à procura da Arca Sagrada. Então, o filme de Indiana Jones, ele realmente tem um fundo histórico, porque, de fato, Hitler ele tinha interesse em encontrar a arca perdida, mas infelizmente Hitler não conseguiu encontrar a arca. Então, o que podemos concluir sobre o destino da arca? Primeiro, o que é importante nós observarmos é o que a Bíblia nos diz. A arca, o que significava a arca? A arca representava a glória de Deus, representava Cristo entronizado acima dos querubins, representava Cristo assentado no seu trono. A arca não era um amuleto mágico, ela não dava poder às pessoas que a possuíam. Nós lembramos lá do relato, lá da aula anterior, do relato onde os israelitas quiseram obter a vitória usando a Arca da Aliança, o que levou a um grande desastre. Os filisteus fizeram a mesma coisa, tentando levar a arca e a colocarem lá no templo de Dagon. Também não deu certo, porque Deus não pode ser manipulado. A arca não era um amuleto mágico.
Hitler, ele queria fazer a mesma coisa. Ele queria colocar a arca junto com outros objetos místicos para aumentar o seu poder. A arca não é um objeto mágico, não é um talismã. A arca, ela representa a glória de Deus. Era apenas um objeto que apontava para a verdadeira glória de Deus, para o reinado de Deus sobre a terra. Apresentava Cristo assentado no seu trono, representava Cristo governando todas as coisas, o que de fato está acontecendo, porque Cristo está nos céus governando todas as coisas, assentado no seu trono. Então, a arca aponta para Deus, aponta para Cristo. Então, a arca que foi construída, que estava aqui na terra, que desapareceu e nós não sabemos o que aconteceu, era apenas um símbolo, era apenas uma representação da verdadeira arca da aliança que está nos céus. Então, eu já li várias vezes, e nós já lemos várias vezes nessa série de estudos, que Moisés ele foi instruído para construir tudo segundo o modelo que ele havia visto no Monte Sinai. Ou seja, Deus havia dado para ele uma visão dos céus e era para ele seguir nos mínimos detalhes a construção desses objetos sagrados. Então, de fato, havia uma arca da aliança nos céus, a arca verdadeira, que na verdade é um símbolo da glória de Cristo, do reinado de Cristo como rei. Era para Moisés construir uma arca idêntica àquela que ele tinha visto, que Deus tinha mostrado para ele. Era para Moisés construir uma cópia idêntica àquela que ele viu lá nos céus, que Deus havia mostrado para ele. Então a arca que ele construiu era uma cópia da verdadeira arca que estava nos céus. Então, como na história de Menelik, então Menelik levou a arca verdadeira lá para a Etiópia e deixou a cópia da arca lá no templo. Então, nós podemos dizer que nós sempre tivemos, os israelitas sempre tiveram uma cópia da verdadeira arca. Por quê? A verdadeira arca sempre esteve nos céus. E a verdadeira arca era uma representação da glória de Jesus, de Cristo glorificado, do Cristo vitorioso, assentado no trono. Então, nós não precisamos ter interesse em saber o que aconteceu com esse objeto físico, porque na verdade é uma cópia de algo extremamente superior. Então, nós observamos na Bíblia, no Novo Testamento, que nunca houve qualquer interesse de Jesus e nem dos apóstolos em relação à arca. Jesus tinha todo o conhecimento nos céus e na terra. Ele não falou nada a respeito da arca da aliança. Então ele não falou, olha, a arca está escondida em tal lugar, vamos lá buscar a arca, vamos restaurar o templo. O que Jesus disse? Eu sou maior do que o templo. Jesus sabia muito bem o que havia acontecido com a arca, mas ele não falou nada a respeito da arca. Da mesma forma, os apóstolos não perguntaram nada a respeito da arca. O apóstolo Paulo não falou nada a respeito da arca. Por quê? Porque Jesus era, na verdade, a arca da aliança. Jesus era, na verdade, a representação real da glória de Deus. A arca era apenas uma sombra, era apenas uma figura do que Jesus representava. Certa vez Filipe disse para Jesus, mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus repreendeu Filipe dizendo, Filipe, como que você me pergunta uma coisa dessas? Como você me pede para mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Se você está olhando para mim, é a mesma coisa de você estar olhando para o Pai, porque eu e o Pai somos um. Como você vai me perguntar, mostre-me o Pai? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então a arca da aliança é apenas um símbolo transitório de Jesus, que apontava para Jesus.
O verdadeiro significado da arca era Jesus. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei vitorioso, o Jesus que hoje está sentado no trono, o Jesus que está governando todas as coisas lá dos céus e um dia virá sobre a terra para governar todo o universo, para destruir os seus inimigos, o Jesus que virá como rei, como guerreiro divino. A arca apontava para esse Jesus. Então, não é necessário nós ficarmos nos questionando o que aconteceu com a arca. A arca era apenas uma cópia, era apenas uma representação transitória da verdadeira arca da aliança, da glória de Deus, manifestada através do Senhor Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é Deus. E se você quer hoje estar diante da arca, é muito mais fácil, porque Jesus está aonde você está. Basta você invocar o nome de Jesus com fé, basta você invocar o nome de Jesus com amor, basta você ter um coração humilde, um coração contrito, um coração compungido. Eu não cesso de repetir o Salmo 51, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. O Senhor está perto daqueles que o temem, daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Jesus disse: eu sou maior do que o templo. Esse templo que vocês estão vendo agora vai ser destruído. Eu sou o verdadeiro templo. Eu sou maior do que o templo. Jesus é maior do que a arca. Jesus é maior do que o altar de incenso. Jesus é maior do que o altar do holocausto. Jesus é maior do que a tenda. Todo o tabernáculo apontava para Jesus. Era uma sombra. Jesus é, na verdade, aquele que estava projetando essa sombra. Jesus é o verdadeiro, Jesus é o original, Jesus é o Senhor de todas as coisas. O tabernáculo e o templo eram sombras de Jesus. Quando Jesus chegou, a sombra perdeu o sentido de existir. Então nós não olhamos mais para a sombra, olhamos para Jesus, para a pessoa de Jesus. Então basta você invocar Jesus com fé, basta você invocar Jesus com amor, basta você obedecer a Jesus. Então era isso que a Arca da Aliança apontava. A Arca da Aliança apontava, ensinava os israelitas a se comportar diante de Deus. Certa vez a mulher samaritana perguntou para Jesus: Senhor, os judeus dizem que nós devemos adorar em Jerusalém. Os samaritanos dizem que nós devemos adorar a Deus nesse monte. Aonde é que nós devemos adorar a Deus? E Jesus disse para a mulher samaritana: nem em Jerusalém adorareis o Pai, nem neste monte. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós não precisamos de uma arca da aliança para adorarmos a Deus. Deus nunca esteve confinado naquela arca. Aquela arca era um símbolo da glória de Deus. Quando os israelitas deixaram de honrar a Deus, aquele símbolo perdeu sentido, perdeu significado. Porque aquele símbolo, ele ensinava o povo a adorar a Deus, a honrar o Senhor. Aí eu pergunto para você e para mim: será que nós temos honrado a Deus com as nossas vidas? Porque Deus honra aqueles que o honram. Será que nós estamos honrando a Deus com as nossas obras? Será que nós estamos honrando a Deus com as nossas vidas? Então Deus está procurando honra. Quando os israelitas deixaram de honrar a Deus, Deus permitiu que o tabernáculo fosse destruído. Deus permitiu que a arca fosse roubada. Deus permitiu que o templo fosse destruído, fosse saqueado pelos inimigos. Por quê? A sombra havia perdido sentido. Quando nós deixamos de adorar a Deus, objetos externos perdem o sentido. Deus quer o meu coração, Deus quer o seu coração. E eu pergunto: será que você tem dado o seu coração para Jesus? Será que o seu coração é de Jesus? Apocalipse 11:19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada.
Um dia Jesus virá, será visto por todos. Na sua segunda vinda, ele destruirá todos os seus inimigos. Ele governará todas as coisas. E eu pergunto, será que você já está sob o governo de Jesus aqui nesse mundo? Será que a sua vida reflete o senhorio de Jesus? Será que você é fiel ao Rei dos Reis? Então que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente. Que você possa aprender a viver sob o reinado de Jesus, sob o senhorio de Jesus. Que você possa honrar a Deus em todos os momentos. Lembrando que Deus, Ele é amor, mas Deus também é justiça. Deus governa sobre todas as coisas e dará a cada um aquilo que as suas obras merecerem. Então que Deus te abençoe poderosamente. E agora eu quero orar por você, abençoando você e a sua família. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Só o Senhor é santo, só o Senhor é gracioso, só o Senhor é tremendo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da tua glória, Pai. Ó Deus, como é maravilhoso sabermos, ó Pai, que o Senhor está sentado num alto e sublime trono. Como é bom sabermos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, não morreu na cruz, ó Deus, e ficou apenas aí, mas o Senhor ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Como é bom sabermos, ó Pai, que o Senhor está agora assentado no trono, Senhor Jesus, sendo adorado, Deus, por anjos, sendo adorado por querubins, ó Pai, sendo exaltado, ó Deus, o tempo todo, Pai. E um dia o Senhor virá sobre esse mundo, Pai, para, ó Deus, trazer o teu juízo, Pai, para salvar o teu povo, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, está sentado no alto e sublime trono, mas o Senhor também, ó Deus, está atento, ó Deus, para ver o que se passa no céu e sobre a terra. A tua palavra diz, ó Deus, que mesmo sentado no mais alto trono, Pai, acima de todos os céus, o Senhor, ó Deus, se inclina para ver o que está acontecendo em cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te louvo pela palavra no Salmo 66, verso 20, que diz: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça, Pai. Ó Deus, bendito seja o Senhor, ó Pai, que não tem rejeitado as nossas orações, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor não rejeita, o Senhor não despreza, ó Deus, um coração, ó Deus, humilhado, um coração arrependido, um coração quebrantado, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Toda honra e toda glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu te louvo, ó Deus, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E agora, ó Deus, eu quero apresentar diante do Senhor esse teu filho e essa tua filha, e comigo, ó Deus, está fazendo essa oração, Pai. Ó meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor conhece todas as coisas, ó Pai. A tua palavra diz que o Senhor sonda os corações. O Senhor sabe, ó Deus, o que esse teu filho, o que essa tua filha estão precisando agora, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, as lutas, os desafios, ó Pai. O Senhor sabe, ó Deus, de tudo aquilo que eles estão passando, Pai. E eu peço ao Senhor, ó Pai, vá ao encontro deles, visita, ó Deus, esse teu filho e essa tua filha que comigo fazem essa oração nesse momento, Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, Pai, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, Pai. Perdoa, ó Deus, os pecados, ó Pai, dos teus filhos, ó Pai.
Alegre o coração daqueles que estão tristes, ó Pai. Ó Deus, dê esperança àqueles que não têm mais esperança, Pai. Ó Deus, dê sabedoria para que eles possam resolver os problemas que eles estão enfrentando, Pai. Ó meu Deus, cura aqueles que estão enfermos, ó Pai. Ó meu Deus, aqueles que têm problemas, que estão enfrentando algum problema de relacionamento, que o Senhor possa estar abençoando, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar mostrando o caminho, que o Senhor possa mostrar, ó Deus, a solução, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa, ó Deus, abençoar, ó Deus, todos os familiares, ó Pai, desses teus filhos que estão orando comigo nesse momento, Pai. Que o Senhor possa estar curando as enfermidades, que o Senhor possa livrar do mal, que o Senhor possa, ó Deus, estar, ó Deus, restaurando tudo aquilo, ó Pai, que está, ó Deus, destruído, ó Deus. Senhor Jesus, ouça as nossas orações, ó Pai. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Não há outro, ó Deus, além de Ti. Ó Deus, não há outro que possa fazer maravilhas como o Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é tremendo, só o Senhor é santo, Pai. Ó Deus, ouça as nossas orações. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, ó Pai. Salva-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Abençoa esse teu filho, essa tua filha, Pai, que precisa, ó Deus, do teu livramento, que precisa, ó Deus, do teu auxílio nesse momento, Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, o Senhor tem todo o poder dos céus e na terra, Pai. Eu não sei o que eles estão apresentando diante do Senhor agora, mas o Senhor sabe, Pai. Ó meu Deus, vá ao encontro de cada um, Senhor. Ó Deus, fortaleça cada um, Pai. Ó Deus, perdoe os seus pecados, dê a eles esperança, Pai. Renove as suas forças, ó Pai. Livra eles, ó Pai, do terror noturno, da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas, da mortandade que assola o meu dia. Livra os teus filhos do mal, pois essa oração que eu faço, confiado nos méritos do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Que o Senhor te livre de todo mal e que o Senhor te dê a paz. Saiba que vale a pena confiar em Deus, porque Deus está sempre com aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Que o Senhor te abençoe poderosamente e eu vejo você no nosso próximo encontro, se o Senhor assim for servido. Então, um grande abraço e fique com Deus.